Olá! Hoje, vamos dar uma olhada mais a fundo na reação dos mercados brasileiros no dia 3 de junho, tá? Lá fora, o clima era meio tenso, né, por causa das questões comerciais. Mas aqui dentro, olha só, o dólar caiu e o Ibovespa deu uma subida. Então, a nossa missão aqui nesta análise é entender o que realmente mexeu com tudo isso, sabe? Com base nas notícias do dia. Vamos focar nas discussões fiscais aqui no Brasil, principalmente essa história do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, e também no cenário global. Vamos lá? Isso. O dia foi muito marcado, né, por sinais do governo sobre a política fiscal. Mais especificamente essa indicação de que aquele aumento recente do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que foi feito por decreto, poderia ser revisto. E isso, claro, teve um impacto bem direto no humor dos investidores por aqui. Mexeu bastante. E os números refletiram bem isso, né? O dólar, por exemplo, fechou em R$ 5,63. Caiu ali entre 0,65% e 0,70%. E o Ibovespa subiu 0,56%, passou dos 137 mil pontos, quebrou até uma sequência de quedas que vinha tendo. Aquela coletiva do presidente Lula, mais para o meio da manhã, parece que foi o ponto de virada do dia, né? Foi sim. Bem decisiva para o humor. O otimismo ganhou força com o que o Lula falou e depois também com o ministro Haddad. Eles indicaram essa disposição para reavaliar o decreto do IOF, buscar alternativas, sabe? E negociar com o Congresso. E o que é interessante aqui é como a percepção sobre o diálogo entre o Executivo e o Legislativo melhorou. Teve uma análise do Fernando Bergalo, da FB Capital, que destacou justamente isso. Essa melhora foi notável, contrastando com aquela reação bem negativa quando o IOF saiu. Eu lembro que o Haddad falou em medidas estruturantes, né? E comentou sobre reuniões com líderes importantes do Congresso, tipo Hugo Nota, Davi Alcolumbre, mas, assim, propostas concretas mesmo ainda não apareceram, certo? Exato, ainda não. E essa falta de um anúncio mais imediato de quais seriam essas novas medidas fez com que os juros futuros, os JIs, devolvessem uma parte da queda. Eles tinham caído bastante logo depois da fala do Lula, né? Mas aí, à tarde, já reduziram essas perdas. O Haddad condicionou a revisão do IOF ao avanço nessas alternativas. Tem até uma reunião-chave marcada para o domingo, dia 8. Isso deixa a gente com uma dúvida importante, né? Qual vai ser a real substância, o impacto fiscal dessas novas propostas? A incerteza de fundo continua ali. E aqui é onde fica bem interessante. O Ibovespa conseguiu subir, mas os pesos pesados Petrobras e Vale fecharam no vermelho. PETR4 caiu 0,27%, Vale 3 recuou 0,06%. Quer dizer, uma dinâmica bem diferente no índice, então. O que segurou essa alta final? A alta veio de outros lugares. Os bancos, por exemplo, tiveram um dia bom. Bradesco, BDDC4, subiu 1,70%, teve até uma elevação de recomendação que ajudou. O setor de varejo também foi destaque. Magazine Luiza, MGLU3, avançou mais de 7%. E fora do índice, a gente viu Americanas, a AMR3, disparar quase 11%. Foi bem forte. Sobre a Petrobras, a queda veio mesmo com o petróleo Brent subindo lá fora, né? Passando dos $65. Parece que tem uma proposta do governo aí para reforçar o caixa, que talvez tenha pesado no setor. Entendi. E o cenário externo, com essa história das tarifas do Trump, influenciou muito por aqui hoje? Olha, o ambiente lá fora continuou tenso, sim. As bolsas nos Estados Unidos tiveram um dia meio misto, até um pouco positivo. Acho que ainda na expectativa de alguma conversa entre Trump e Xi Jinping, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a Casa Branca confirmou que quer dobrar as tarifas sobre aço e alumínio. A OCDE, membros do Fed, como a Lisa Cook, voltaram a alertar sobre os riscos disso para a economia global, para a economia americana também, e o dólar se fortaleceu no mundo todo. O índice DXY subiu. Isso reforça um pouco a ideia de que a valorização do real hoje foi um movimento mais nosso, mais doméstico. E a alta do petróleo também tem a ver com as tensões geopolíticas, né? Rússia e Ucrânia, EUA, Irã e os problemas de oferta no Canadá. Tem tudo isso no pacote. Certo. Então, juntando todas essas peças, o que essa análise de hoje nos diz? No fim das contas. Muito claramente, não só como o mercado é sensível à política fiscal, mas especialmente ao processo de negociação, a percepção de que o governo está sendo pragmático,
sabe? Mesmo antes de ter uma solução concreta na mesa. Essa sinalização política interna, essa disposição para rever o IOF, para conversar com o Congresso, isso pesou mais para os nossos ativos hoje do que as incertezas globais. Pesou mais até do que o desempenho negativo de algumas das nossas maiores empresas na Bolsa. Foi um fator local forte. Perfeito. E para a gente fechar, fica uma reflexão, né? Considerando essa busca que foi declarada por soluções fiscais que sejam estruturantes, em vez de só um ajuste pontual como o IOF, que tipo de mudança mais profunda, seja no jeito de arrecadar ou na estrutura dos gastos públicos, pode estar sendo desenhada aí nos bastidores, nessas negociações entre governo e Congresso para tentar resolver o desafio fiscal de uma forma mais definitiva? Fica aí a questão.